A princípio eu tinha bastante interesse assim por diversidade de linguagem e a variedade que elas se colocam, como elas se colocam e como a gente reflete sobre isso. Mas assim, a grosso modo, eu sempre trabalhei com pintura e eu estou tentando ainda, né, desenvolver e continuar criando um corpo de trabalho que eu gostaria que fosse assim, não linear, né, uma coisa assim que se desconstrói e constrói. Então, na verdade, estou tentando criar um campo onde eu possa me compreender as coisas melhor e ter bastante, como diria, com bastante recurso e bastante ferramental, assim, tipo, tanto quanto linguagens variadas como ferramentas, para ter isso de uma forma mais complexa e mais rica. Então, assim, essa é a minha intenção nesse período de 12 anos. Assim, eu sempre quis ter uma coisa que fosse me permitir continuar me descobrindo e descobrindo coisas. Então, sempre que eu pude, eu comecei a desconstruir aquilo que eu tinha acabado de alcançar para já dar entrada para outros elementos, então, outros pilares e outras estruturas que eu acho que seria uma coisa mais saudável, mais representativa assim, eu me identifico mais assim, eu me entendo mais assim. Eu acho que toda essa análise começa com as primeiras reflexões críticas do que a sociedade e do que acontece, de como isso se forma. Então, isso era já com... Isso eu não vejo como arte, mas eu acho que é daí que surge, e isso a gente começa a ter com adolescência, pré-adolescência, 12 anos. Então, são esses primeiros incômodos que me levaram a começar a me posicionar perante ao outro, certo? Então, eu não vejo início disso na criação de algum trabalho objetual ou acadêmico ou qualquer coisa. Eu vejo é um questionamento que eu ainda venho e um impulso que eu ainda tenho que é pré a minha fase de skate, por exemplo. Então, a hora que eu encontro no skate um lugar para me expressar, um lugar para conhecer as coisas e conhecer de fato assim lugares diferentes e pessoas assim, viajar e tal. Ali eu começo a ver aquilo como arte, mesmo que estava inserido num contexto tinha bastante competição. Eu acho que esse nunca foi meu foco, competir com uma pessoa, mas a competição consigo próprio e buscar o limite, buscar os seus limites, isso sim faz parte até hoje do meu trabalho. Entender as suas capacidades e estar envolvido com isso, acho que foi o primeiro ponto onde eu comecei a achar que a arte ou estar envolvido com esse tipo de ação. No fim eu estava envolvido nessas coisas e depois eu fui entender que mais para frente isso seria, o lugar da arte seria o meu lugar favorito. Crescer e conversar, dialogar com artistas era o meu lugar que se eu pudesse escolher, eu achava o lugar mais interessante para desenvolver, né, um caminho e tal. Aí eu acabo... Bom, aí eu ando de skate muitos anos, né? Eu acho que isso foi uma base extremamente sólida para aquilo que eu até hoje considero o que é de realmente significante e de valor na produção artística contemporânea, moderna, que é um pouco
questionamento, que é muito um questionamento, que é muito uma atitude, e isso vem acompanhado de bastante música e cultura, contracultura, toda essa novela de contracultura que a gente, quando é moleque, eu estudava, lia bastante, buscava saber, que quase de gerações em gerações acaba tendo esses movimentos. Então eu ficava mais interessado nessas desconstruções, esses lugares de contramão, do que de uma criação própria e autoral e mais assim acertativa, né? Então eu nunca fui muito isso. Eu sempre tive mais no lado assim, era mais fácil entender o que eu não queria do que o que eu queria. Então eu acho que o skate sempre teve nesse lugar. Na época que eu andava de skate, o skate não era um esporte propriamente dito e as coisas que eu me relacionava e as coisas que eu me interessava também não eram coisas como música, não eram coisas centrais, né? Eram sempre coisas e interesses que estavam na margem. Então eu ainda fico meio namorando e vivendo esse tipo de lugar. Então assim, esse lugar da margem é um lugar onde eu tento me situar e tento buscar, que agora eu fico vendo mais como uma coisa, se a gente for colocar em termos mais assim acadêmicos, é uma coisa mais experimental, se a gente for falar, né? Uma pessoa que está sempre num repaginamento, um trabalho que não tem uma cara única, não fala de uma coisa específica única, não é assertativo, então é muito mais sobre a dúvida, sobre o equívoco e aí eu vou encontrando certas linguagens e técnicas que têm me dado fôlego para continuar. Eu acho que esse é o próprio alimento, né? Eu acho que a parte de criar... Aí eu já estou me estendendo um pouco a mais do que você tinha falado, mas a parte mais importante e que eu via como mais relevante do trabalho criativo era esse limiar, a hora que você vai perder a capacidade de compreensão e coloca tudo em risco, você acaba tendo um certo perigo e aí exige de você uma resolução. Então eu sempre fico buscando essa desconstrução, mas nesse sentido. Então não é só a desconstrução que me interessa, mas é sim o clique da onde aquilo passa a ser confortável e aonde aquilo passa a ser um desafio. E por aí eu continuo buscando isso, né? Porque eu acho que esse é o momento de maior intensidade energética que eu acabo vivendo. Não sei outros processos, todos são válidos, mas o que eu senti é que aquilo que eu tinha mais capacidade de foco, compreensão e obtive os melhores resultados em qualquer coisa, é quando a gente está bem presente. E para estar bem presente, o perigo, o limite e essas coisas faziam bastante sentido para mim. Então eu fico sempre puxando nisso. Aí agora eu começo a ver o trabalho já com mais um corpo, assim, começo a entender melhor que tipo de cara que tem, né, tá sendo, que tipo de corpo de trabalho está sendo criado, principalmente agora que tem, eu achei que eu ia desenvolver esse trabalho e que na época todo mundo estava desenvolvendo isso, né? As mesmas no sentido de os valores eram parecidos e no fim o mais legal é que hoje eu acho que é o oposto. Eu acho que eu não vejo muitas pessoas com essa mesma visão de produção ou intenção, que eu acho surpreendente, eu acho legal, eu acho mais rico e é engraçado. Agora eu olho assim, o trabalho tem um corpo que já até é bem descolado, eu tenho um distanciamento das coisas que foram feitas antes
Mas, no fundo, eu continuo respeitando as mesmas, ou seguindo as mesmas conclusões básicas que eu tive lá atrás. O lance de eu ter estudado com a Dora um pouco, a Dora foi bem pouco, foi uma das últimas pessoas que eu estudei, mas assim, eu devo muito às pessoas, a esses professores. Eu acho que escolher bons professores, no sentido não da academia, mas da vida, é o que você vai acabar se moldando, né? Então, a Leda teve uma influência enorme e abriu, assim, enormes portas para uma coisa brasileira e esse contato com o Petkov bem cedo, eu conheci ele com 15, né? Então, dos 15 aos 18, eu fiquei próximo ali do ateliê que ele tinha e tal, e depois eu fui um ano assistente dele. Mas então toda o conhecimento dele sobre licergia, energia, campo magnético, toda essa área para mim hoje é fundamental. Então, se a gente fosse analisar assim com distância, as duas coisas que eu carrego e que no fim compõem aquilo que a gente pensa todo dia, porque querendo ou não, a construção das pinturas, elas não são em si o que a gente pensa, né? Ela é uma parte prática que acaba se desdobrando durante. Mas essa consciência que o Petkov, que todo esse campo de coisa energética e positivo, negativo, bem cedo eu tive, junto com essa experiência que era um pouco mais visceral do skate, um pouco mais agressiva, de atitude, de crítica e de questionamento, eu acho que isso compõe bastante do meu universo. Aí depois um pouco veio uma coisa bem relevante, que era bastante texto, né, e livro que tinha, tanto que a Leda me passou, quanto que tinha na academia. Acho que isso então fecharia mais ou menos aquilo que seriam as escolas, né, e os professores, né. Eu acho é super pertinente essa sua visão, porque é bem claro, na minha opinião, eu acho bem claro, bem coerente, muito dos movimentos e de ações que foram acontecendo, né? Eu tinha um interesse assim enorme por umas representações urbanas que, na verdade, era um pouco era uma forma de contestar a pintura de alguma forma, mas bem primário, eu diria, bem acadêmico, né? E esse é o primeiro contato, né? Então, acho que coisas geométricas e alguns grids, que nem você falou, alguns portões, alguns padrões, eu era super interessado nisso. Até existe uma equação que eu fico sempre pensando, que é o que a gente quer, o que a gente pode e o que a gente consegue. Então, na hora que eu vejo assim, os primeiros trabalhos, eles têm... Ele é o resultado dessa equação. Então, por exemplo, eu estava tentando construir um corpo de trabalho e a única forma que eu conseguia, e as únicas referências que eu tinha, eram poucas. E a forma era bem figurativa, era bem ilustrativa, digamos, né? A forma de pintar, as execuções e o que era pintado e como era pintado. Era bem pintado, né? Então, isso era o que eu conseguia fazer, né? Mas era, na verdade, um passo que eu estava tentando para poder ampliar e questionar outras coisas
a posteriori. Então não era a minha visão do que é um bom trabalho. Era eu tentando fazer, agregar elementos para fortalecer alguma coisa que eu pudesse depois agir mais intencionalmente, né? Então, eu sempre busquei ter, assim, acho que é um pouco do que o Richter tinha, que é assim, um distanciamento daquilo que a gente vê como estilo, né? Estilo e técnica era uma coisa que eu sempre eu desdenhava muito, né? Os artistas que tinham muito isso inerentes, eles ficaram esgotados eles mesmos, né? E isso era um problema que eu vi e que um dos que encontraram, e aí os que encontravam resposta para isso, eu tentei me aproximar, que foi né, que faz um pouco, é um pouco o que o Richter faz, ele tem esse distanciamento, o que não é menos comprometimento, mas é um distanciamento da imagem e da técnica em si. Porque na hora que ele está representando algo, diz ele, né, que aquilo pouco importa para ele. Então, assim, de alguma forma, ele criou para ele liberdade, né, de construir e constituir novos espaços. Então, eu achava isso super rico, né, para ter um vasto campo de produção, que era a minha intenção, né? Então, às vezes um pouco mais contundente, às vezes um pouco mais acadêmico, às vezes um pouco menos elaborado, mais experimental e tal. Mas, então assim, exige um pouco mais de quebra-cabeça para você ficar criando novas linguagens. É quase como se você estivesse recriando o trabalho o tempo todo. Então, basicamente, eu tenho me dedicado bastante nisso. Eu acho que que exige muito mais um trabalho braçal, e o meu trabalho é bem físico nessa hora, porque existe uma disposição e uma experimentação de material e de caminhos processuais bem considerável. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho mais rico, eu acho que eu me identifico mais com essas diversas linguagens, né? Do que se fosse uma única coisa. Existe uma insatisfação muito grande também de ter visto o que era alcançado e daquilo ser legal, ser válido, mas existe ainda uma insatisfação muito grande. Então, assim, à medida que o tempo passa, queria ser se você não continua a operação de construção e desconstrução, ela começa a criar uns hiatos, e aí você começa a perder um pouco da segurança e deixa de construir essas pequenas pontes porque aí sim, se você mantém isso o tempo todo, você alcança novos lugares, mas de uma forma um pouco mais segura ou não sei, consistência. Aí talvez comece a ser criado aquilo que você realmente queria expressar, né? Que não é uma linguagem nova, não é uma pintura nova, né? E sim esse background todo, né? Que compõe os trabalhos todos. Então. Não, ótimo que você falou isso, porque isso, na verdade, acaba sendo um desfecho, né? Então, o que acontece é assim, esses trabalhos novos, eu estou tentando juntar diversas linguagens há um tempão e, de alguma forma, eu não consegui fazer isso casar com com o meu modo de produção, de processo. E aí eu tenho quase, sei lá, 200 pinturas e tal, que aí eu fui tentar, não sei se a gente falou disso, mas aí eu fui tentar costurar uma na outra, porque
começa a ter um esvaziamento da vontade de pintar e da manipulação de tinta, para mim tem sido cada vez menos significante, né? A condução do processo do trabalho, a parte final, a parte de pintura, a parte pictórica, para mim ela é muito delicado e difícil de abordar. Eu acho bastante coisa irrelevante, né? Então, eu me preocupo mais com a estrutura. Então, no fim, tentando resumir, é que eu estava tentando juntar diversas linguagens a partir de costura. Então, eu estava rasgando pinturas, recortando pinturas existentes, boas, e eu acho isso significante, porque é fácil a gente recortar e picotar coisa que não é boa, mas abrir mão de coisas que foram boas e hoje não, elas podiam só ficar guardadas para um arquivo. Eu também abri mão de muitas delas, para tentar recriar algo que fosse mais significativo no momento, tá? Aí aconteceu que elas ficaram mais com a mesma, elas ficaram mais do mesmo, parecia. Então eu fiquei lá, arrumei a máquina de costura e tal, aí no fim eu comecei a costurar elas e elas estavam mais com aquela mesma cara impositiva de muitas outros trabalhos que eu tinha. Que não estavam bons, estavam bonitos, mas o que estava faltando no meu trabalho era uma coisa mais orgânica, em termos de objeto ou assunto, tá? Aí, nesse processo de costura, eu comecei a ficar com vontade de costurar coisas sem ter a imagem pré-definida. Então, aí que eu volto no processo da estrutura, como definidor da pintura em si, né? E começo a construir essas que no começo a primeira era uma estrela, que é baseada naquele artista nova-iorquino Chris Martin, que depois, na hora que eu pintei as lapelas abertas, né, eu costuro 3 triângulos com uma certa margem, uma certa borda, rebarba sobrando. Na hora que eu fui pintar e abrir elas depois, elas pareciam uma flor. Então aí chegamos nesse ponto, que são essas pinturas novas que meio que parecem flores, meio mata, meio... E eu achei que cabia isso, e que o trabalho, o corpo de trabalho estava pedindo exatamente isso, uma coisa mais orgânica. Então, assim, é engraçado ver como chega e a gente tem que estar atento para pensar essas coisas, né? Porque senão elas só passam. De novo, o trabalho, por ser bem processual, as minhas amarras, elas são mais processuais do que, sei lá, alguma outra forma. Então, o isopor surgiu... Tem várias coisas interessantes no isopor, né? Ele é muito prático. Então, eu gosto de trabalhos que são práticos. Eu gosto de trabalhos que são fáceis e custam menos e demoram menos. Eu admiro pinturas que são... espontâneas e mais singelas. Então, assim, anyway, eu ia fazer o mural para uma outra exposição e à medida que eu estava agregando relevo através de massa e tinta nas outras pinturas, elas estavam ficando muito pesadas e caras e ruins. Então, aí eu comecei a olhar para o isopor e o isopor, na hora que eu já comecei a manipular ele, quando a gente tem aquele araminho que corta, quando é criança, corta o isopor, na hora que eu comecei a manipular aquilo já era a resposta, né? Então eu só precisava colocar aquilo, melhorar a ferramenta e colocar no lugar certo, né? Para começar a pesquisar, digamos, né? Então, outro fator do isopor que eu achava interessante é que ele é totalmente rejeitado, né? É uma coisa que as pessoas rejeitam,
É uma coisa que as pessoas acham que é uma coisa, mas ele é outra. Por exemplo, todo mundo acha que ele é perecível facilmente e, na verdade, não tem data para entender. Então, é quase como um lixo industrial. Mas, na verdade, então assim, ele tem uma conotação contemporânea que ele é totalmente ligado, né, à nossa sociedade, né? Petróleo e plástico e etc. são fundamentais, de alguma forma. Aí, eu acho que se eu usasse esse material e sem ter perda, eu acharia que seria um bom uso. Pelo fato de ser leve e não ter perda, você não ficar jogando toneladas de isopor fora, eu achava que fazia sentido. E para mim fez muito sentido porque, de novo, era absolutamente impossível trabalhar com mármore, bronze ou concreto, tanto pelo significado quanto pelo valor atrelado ao negócio. Então, isopor parecia uma coisa assim meio que ótimo. Então, de alguma forma, eu fui tentar brincar lá, tal, cortar umas peças que eram todas anguladas para fazer umas fachadas, tal. E deu tudo errado, evidente. E o que eu encontrei foi que eu conseguia obter uma forma que me agradava na hora que eu colocava um ritmo na tensão do fio, tá? Então daí que vem as formas arredondadas que parecem, sei lá, eu não sei, tem gente que acha que parece uma água vibrando assim, ou pode ser som também. Eu acho bonito ver assim. Acho bonito também que o isopor é composto 90% de ar, né? E 10% de matéria. Isso eu achava bem bonito também. Mas no fim, eu acho que assim, a gente acaba seguindo coisas que são mais eu acabo seguindo coisas que são mais práticas e funcionais, né? Então, no fim, eu não conseguia cortar ele reto. Ele acabou ficando redondo. Aí eu pintei eles ficaram ruins, eles ficaram com uma cara de trabalho europeu vazio. Não que europeu seja vazio, mas que eu não tenho nada a ver com isso, então para mim ficou ruim. Então aí eu comecei a queimar e derreter eles. Aí eu achei que começou a ficar realmente pertinente dentro do meu grupo de trabalho. Porque eu já vinha fazendo, né, pinturas desgastadas, lixadas, esfoladas, queimadas. Mas assim, de novo, é uma insatisfação do resultado mais de uma ideia, né? Então assim, a ideia é muito fraca. Eu sempre tenho isso como eu sempre fico vendo aquilo que o nosso racional traz é muito pouco. Então, eu acho bom o racional para entender as coisas, mas não para realmente projetar elas, sabe? Então, assim, estamos com o isopor, a primeira vez que ele está fora do ateliê, e a gente colocou na biblioteca, que eu achei que dava um ótimo contraste, né? Eu acho a biblioteca uma coisa totalmente antiga, arcaica, né? Mas ao mesmo tempo rica e fundamental no nosso saber. Aí o isopor é uma coisa tão fútil, né? Que ficou bom na biblioteca.